Muito bem, seja bem-vindo à minha rede social, não importa onde você esteja, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, seja bem-vindo. Toda segunda e quarta eu uso ferramentas rápidas para que você possa ter uma devolutiva, seja para inteligência emocional, resiliência, esperança, entre outras coisas que eu vou usar, outras ferramentas que eu vou usar aqui nas minhas redes sociais. Hoje eu vou medir. Vamos juntos aqui ver o nosso nível de resiliência. Então, você vai saber qual é o seu nível de resiliência. Uma ferramenta rápida, e é necessário que você tenha em mãos papel e caneta, ou talvez um aparelho para que você anote os seus pontos. Porque no final, você vai somar quantos pontos você teve, e aí eu vou dar a devolutiva. Então, pega papel e caneta, ou um aparelho para que você possa anotar quantos pontos você fez, tá bom? Por que é importante fazer essa análise, né? Saber qual é o seu nível de resiliência. Resiliência é uma das características das pessoas altamente adaptáveis, capazes de enfrentar e superar crises, obstáculos e adversidades com serenidade em situações de estresse. Então, a pessoa resiliente é aquela pessoa que sabe lidar com as situações, ela não fica chorando o tempo todo, né? Resmungando o tempo todo. Ela sabe lidar com as situações difíceis, os altos e baixos da vida. E aí, essa ferramenta, que eu vou usar de forma bem breve com vocês, eu vou fazer aqui algumas afirmações, você vai dizer quantos pontos você fez em cada afirmação, no final nós vamos somar e eu vou te dar a sua devolutiva. Como é que você vai pontuar para cada afirmação? Então, para cada afirmação, você vai escolher de 1 a 5 pontos. Então, vou fazer uma afirmação e você vai definir. Essa afirmação, ela é um pensamento meu. Eu nunca penso assim, então é 1 ponto. Poucas vezes eu penso assim, 2 pontos. Medianamente, 3 pontos. Na maioria das vezes, 4 pontos e sempre 5 pontos. Então, sempre olha aí, se eu não me engano, na sua esquerda, no cantinho, tem aí as pontuações para cada afirmação, e aí você anota, tá bom? Então, vamos ser mais churumelas, vamos diretamente agora para a ferramenta, né? Vamos para a ferramenta. Primeira afirmação. Eu consigo transformar situações adversas em algo positivo e descobrir benefícios em experiências negativas. E aí? Qual é a sua pontuação? Nunca, poucas vezes, medianamente, na maioria das vezes ou sempre? Escolheu sua pontuação? Afirmação 2. Quando acontece uma crise, eu surjo com várias soluções, em vez de ficar sem saber o que fazer. Qual é a sua escolha? Você nunca pensa assim? Poucas vezes, medianamente, na maioria das vezes ou sempre? 1, 2, 3, 4 ou 5. Próxima afirmação. Eu tenho facilidade em resolver problemas. Conforme o caso, consigo ser criativo ou lógico. Ou então, uso simplesmente o bom senso. E aí? Nunca age assim, poucas vezes age assim, medianamente, na maioria das vezes ou sempre. Lembrando que, se você desejar em PDF essa ferramenta para que você possa fazer com mais calma, se você está no Instagram, no link da bio você pode solicitar. Se você está no YouTube, aqui na descrição, no LinkedIn ou Facebook, no comentário, você vai clicar no link e solicitar essa ferramenta. Muito bem, afirmação 4. Quando algo de realmente ruim acontece comigo, considero natural, ocasionalmente, dou uma boa risada disso. Então, você ri das situações difíceis. Nunca, poucas vezes, medianamente, na maioria das vezes ou sempre. E aí? Qual é a sua resposta? Respondido? Vamos lá. Afirmação número 5. Sou sempre o mesmo, mas percebo que em circunstâncias diferentes eu me comporto de uma forma diferente para me adaptar às várias situações. E aí, você se adapta às situações? Nunca, poucas vezes, medianamente, na maioria das vezes ou sempre? 1, 2, 3, 4 ou 5? Qual é a sua resposta? Respondido? Então, vamos para o sexta afirmação. Quando enfrento uma situação caótica ou de conflito, imediatamente procuro me acalmar e me concentro em adotar ações práticas e úteis. Nunca me concentro.
poucas vezes me concentro em adotar ações práticas. Medianamente, de vez em quando, né? Na maioria das vezes, ou sempre. De 1 a 5, quantos pontos você fez? Não esqueça, anote suas respostas, para que no final você possa ter a sua devolutiva. Afirmação 7. Costumo encarar o futuro sem ansiedade ou preocupação. E aí? Você nunca pensa assim, poucas vezes pensa assim, medianamente, na maioria das vezes ou sempre. Não, você sempre encara o futuro sem ansiedade ou preocupação. Antes de falar aqui a afirmação 8, se você desejar um atendimento, uma sessão gratuita de coaching comigo, onde nós vamos fazer um planejamento estratégico para seu objetivo, também, se está no Instagram, link da bio, você pode solicitar. E aqui no comentário, no YouTube, LinkedIn ou Facebook, você vai poder também clicar e solicitar uma sessão comigo ou alguém da minha equipe. Vamos lá, afirmação 8. Quando fico preso no trânsito e sei que vou me atrasar para um compromisso, em vez de ficar agitado ou estressado, eu me mantenho calmo. Então, se mantém calmo nessa situação? Nunca. Poucas vezes, medianamente, na maioria das vezes ou sempre. 1, 2, 3, 4 ou 5. Respondido? Vamos lá para a afirmação número 9. Quando tenho perdas ou reveses, meus sentimentos de raiva, prejuízo ou frustração não duram muito tempo. Consigo recuperar-me bem dos reveses. Consegue se recuperar bem? Nunca, poucas vezes, medianamente, na maioria das vezes ou sempre. 1, 2, 3, 4 ou 5. Vamos lá? Afirmação 10. Lido bem com situações ambíguas e incertas. Então, nas incertezas, você se dá bem? Lidar bem com as incertezas? Nunca, poucas vezes, medianamente, na maioria das vezes ou sempre. Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? Qual é a sua pontuação na afirmação 10? Afirmação 11. Sou curioso, faço perguntas, gosto de tentar novas formas de fazer as coisas. Nunca, poucas vezes, medianamente, na maioria das vezes ou sempre. E aí, qual é a sua resposta? Qual é a sua pontuação? Afirmação 12. Vamos lá. Como eu falei, ferramenta rápida. Se quiser fazer com calma, você tem duas opções. Você baixa a ferramenta e faz com calma, ou você também pode agendar uma sessão comigo e solicitar essa mesma ferramenta e eu faço com você essa ferramenta aí numa boa, tá bom? Gratuitamente. Primeira sessão gratuita. Afirmação 12. Depois de passar da crise, costumo perguntar o que aprendi de novo com ela. Então, aprende com as crises. Nunca, poucas vezes, medianamente, na maioria das vezes ou sempre. Respondido? Afirmação 13. Todas as vezes que enfrento experiências difíceis e complicadas, eu saio delas fortalecido e melhorado. E aí, melhora com as circunstâncias da vida? Nunca, poucas vezes, medianamente, na maioria das vezes ou sempre. De 1 a 5, qual é a sua resposta? Afirmação 14. Eu me adapto rapidamente às novas circunstâncias e acontecimentos. Tenho facilidade de reposicionar-me diante das dificuldades. E aí, se adapta? Nunca, poucas vezes, medianamente, na maioria das vezes ou sempre. Qual é a sua pontuação? Afirmação 15. Sou habitualmente otimista, considero as dificuldades e adversidades como algo temporário e confio que vou superá-las. E aí? Poder de superação, você supera sempre? Ou nunca, poucas vezes, medianamente, na maioria das vezes ou sempre? De 1 a 5, quantos pontos você faz nessa afirmação? 16. Sou flexível e sei enfrentar muito bem tempos difíceis. E aí? E aí? Qual é a sua pontuação? É flexível? Nunca. Poucas vezes? Medianamente? Na maioria das vezes ou sempre? De 1 a 5, qual é a sua pontuação? Afirmação 17. Quando algo de ruim acontece comigo, prefiro manter-me em contato com as pessoas, em vez de me encolher e ficar ruminando meus pensamentos. E aí? Prefere se envolver com as pessoas e, ao invés de ficar ruminando os pensamentos? Nunca.
poucas vezes, medianamente, na maioria das vezes ou sempre, de 1 a 5. Qual é a sua pontuação nessa afirmação? Afirmação 18. Eu me adapto facilmente às pessoas com personalidades diferentes da minha. Nunca, poucas vezes, medianamente, na maioria das vezes e sempre. E aí, se adapta facilmente ou não? Qual é a sua pontuação nessa afirmação? Penúltima afirmação. Sou autoconfiante e tenho um conceito saudável de mim mesmo. Nunca, poucas vezes, medianamente, na maioria das vezes, sempre. E aí, qual é a sua pontuação? Respondeu? Agora a última pontuação. Perdão, a última afirmação. Rejeito a ideia de que sou vítima das circunstâncias ou que são elas que controlam a minha vida. Rejeita? Nunca rejeita. Poucas vezes. Medianamente. Na maioria das vezes ou sempre rejeita. Qual é a sua pontuação nessa afirmação? Respondido? Então, está na hora de somar, tá bom? Então, você vai somar, daí 15 segundos para você somar quantos pontos você fez, e aí eu vou dar a devolutiva. Vou falar para você como é que está a sua resiliência, como é que você está nesse campo, tá bom? Então, mais 10 segundinhos aí para que você possa fazer a sua devolutiva, perdão, a sua soma, para a gente fazer aí a devolutiva. Já foi, 10 segundos. Então, vamos lá, vamos fazer aqui a devolutiva. Se o seu resultado, a sua pontuação foi de 80 a 100, a devolutiva é, seu nível de resiliência é bom. Você tem adaptabilidade e flexibilidade. Sabe como lidar com situações antagônicas e se recuperar de crises e ocasiões adversas. Parabéns, né? Se você teve aí de 80 a 100 pontos. De 65 a 79 pontos, você tem boa resiliência e boa capacidade de enfrentar crises, mas, às vezes, tem dificuldade de confrontar determinadas situações antagônicas ou que sejam novas, tá bom? É uma boa pontuação, mas tem aí os seus pontos de melhora. Se sua pontuação deu de 50 a 64, você consegue administrar parcialmente algumas circunstâncias adversas, mas em outros momentos falta-lhe a habilidade de adaptação e flexibilidade perante situações inesperadas. Então, se deu de 50 a 64, precisa melhorar um pouco no que se refere a se adaptar. De 40 a 49 pontos, você tem muita dificuldade de enfrentar conjunturas anormais ou de crises emergentes. Acrescente mais flexibilidade à sua vida e esteja mais aberto a lidar com os problemas de maneira diferente e mais salutar no futuro. Então, nesse caso, já começam os pontos críticos, né? Então, se deu de 40 a 49 pontos, então lidar com crises ou situações emergentes para você já é um pouco de dor de cabeça. Agora, se deu abaixo de 40 pontos, seu nível de resiliência é baixo. O que pode fazer você se sentir vítima das circunstâncias. Você realmente precisa trabalhar a sua maneira de enfrentar, lidar com crises e adversidades. Nesse caso, estou aqui para ajudar. Como já falei, se desejar uma sessão gratuita, é só clicar no link da bio, se estiver no Instagram. Se você estiver em outra rede social minha, Facebook, LinkedIn ou YouTube, é só clicar na descrição, no comentário, que vai estar fixado. E aí você pode agendar uma sessão gratuita comigo para que a gente possa conversar sobre este assunto, entre outros. E aí eu vou te ajudar da melhor maneira possível, tá bom? Gostou? Então, comente aí se você quiser comentar a sua pontuação, comentar o que você achou e me siga aqui nas minhas redes sociais, independente de qual você esteja. Será um prazer compartilhar com você essas ferramentas rápidas. Lembrando, toda segunda e quarta eu vou usar ferramentas rápidas para que você possa ter uma ideia, né, mais autoconhecimento aí a respeito de suas potencialidades, defeitos, o que você pode melhorar, o que você precisa ajustar, tá bom? Sempre um prazer falar com você. Até a próxima.